atlético, já foi tudo nesse Linense, né, doutor? E nós gostaríamos que o senhor matasse essa curiosidade aí, desde quando começou, porque até o Edson, falando hoje no debate bola, fazendo a chamada nossa aí, que os senhores estariam presentes, diz que em fotos, em registros do jornal, já viam o doutor figurando lá, não como papagaio de pirata, não, só para aparecer na foto, não, já figurando lá, trabalhando pelo Clube Atlético Linense. Quando é que começou isso? De longa data já, né, Rogério? Eu saí muito cedo de Lins, né? Eu nasci em Lins, sou linense, eu com 15, 16 anos me mudei para Belém com a minha mãe, né? Logo ali, Os né? irmãos ali pertinho, né? E quando eu fui para Belém, um tio meu falou, procura o Caíto lá. O Caíto daqui de Lins, jogou no Linense, depois foi pro Corinthians, né? Mané E ele Caíto, tá jogando lá no irmão do Paulinho no Cardoso. Clube do Remo. Aí fui para Belém, cheguei lá, procurei o Caíto no Clube do Remo e virei remista, né? Roxo. E lá saiu algumas vezes o Caíto me apresentou o Rosemiro, o grande Rosemiro, lateral direito do Palmeiras na época, né? E a partir daí eu passei a acompanhar mais de perto as coisas do Linense, muito embora longe, né, morando em Belém. Quando eu retornei em Belém, eu já retornei com 22 anos de idade, né? Mas sempre acompanhando o Linense também, acompanhando os atletas do Linense também, porque a gente era muito amigo, era novo, eles também, né? A gente sempre se encontrava ali na lanchonete do Nadão, na praça. Do Nadão. Perto do estádio. Do Nadão. A Du tinha ali o trailer da Du e tal, a gente se encontrava bastante ali, mas isso mais no começo dos anos 90, né? Um pouco antes do Linense paralisar suas atividades, quando o presidente, se não me falha a memória, era o Piva, alguma coisa assim, jogava no Linense o Borrego, jogava o Carlinhos lá de Pondaí, era o meio esquerdo do Linense. Então a gente se reunia ali na praça e passamos a acompanhar também o Linense. Acompanhei também bastante o Linense quando o Dom Venesini era o presidente, né? O Marcinho jogava no Linense também, era novinho, né? Marcinho, filho do seu Lidomar. Isso. Então a partir daí, depois o Linense parou abruptamente, né? E só voltou em 1998, se não me falha a memória. Após uma reunião, o Dr. Sebastião Junqueira, com mais alguns abnegados da cidade, resolveram fazer o Linense retornar ao campeonato da Bezinha, né? A Bezinha, não sei se era B1 ou B2, o que era a época, né? E logo no início do campeonato, o Dr. Sebastião me convidou para se eu poderia ajudá-lo nessa empreitada, né? Como diretor de futebol. Então, a partir daí, eu comecei a participar mais ativamente do Linense, né? E nessa época, o presidente já era o seu Lidomar e o... Não, já é o Tião. Já era o doutor Isso é no retorno em 98. Então, o doutor Sebastião Henrique Junqueira de Andrade, nessa época, era o presidente do Linense. E o time era mesclado, com poucos jogadores de fora, né? A maioria eram os jogadores da cidade, né? Tinha o Alves, o Tato, quem mais, Perigo, podia lembrar aí? Eram jogadores aqui da cidade, a grande maioria. E assim foi o ano de 98, se não me falha a memória, 99, aí 2000 teve a eleição do Linense, foi eleito, se não me... Não, eu acho que o Montalvão foi o próximo presidente, depois do Dr. Sebastião. Ajudei bastante o Montalvão também, mas logo me afastei. O seu João Montalvão. O Luiz Montalvão. Luiz Montalvão. Uhum. E depois teve a eleição e foi eleito o Zé Célio, né? O Zé Célio nós acompanhamos, não de perto, mas acompanhamos torcendo para o Linense também. Depois do Zé Célio, veio o Tabian em 2003. E quando a prefeita Valderez me ligou, né? Eu era presidente da OAB, ela me ligou e perguntou se eu poderia ajudar o Tabian e tal, no clube. E assim voltei ao Linense, junto com o Tabian. Uma divisão extremamente sofrida, né? A gente não tinha dinheiro para absolutamente nada. E eu já entrei e já tive que colaborar com R$700 em 2003. Olha isso. Para que o nosso gerente de futebol, que era o seu Borges, pudesse ir na Federação Paulista inscrever 2 jogadores que já ia ter início o campeonato. Então ajudei bastante o Tabian, de perto também. Em 2004 foi eleito o Dr. Edgar Bergamaschi Júnior, gente juntos também, grande amigo da gente, né?
Ele ficou 2004 e 2005 sofrendo horrores, né? Financeiramente, porque o clube não tinha dinheiro para nada, e a gente sempre ajudava também na alimentação. Uma vez eu lembro que eu não tinha ideia de quanto custava uma luva de goleiro. Aí faltou uma luva, o goleiro não tinha luva para viajar. Eu falei, eu vou te dar uma. Eu vou buscar uma luva lá na cidade. Fui buscar. Qual não foi minha surpresa saber que luva de goleiro é um negócio caro para burro. Né? Eu tinha prometido, comprei a luva e dei para ele. Mas não só isso, né? A gente contribuía também com a alimentação dos atletas. E não só o tempo que a gente perde, né? Que é prazeroso em prol do Clube Atlético Linense, né? Mas em relação de fazer novas amizades também e enraizar as amizades que a gente já tinha com o Dr. Edgar Bergamaschi pai, que foi presidente do Linense, com o Dr. Edgar Bergamaschi Júnior, com o Tabian, essa pessoa fabulosa, torcedor fanático do Clube Atlético Linense, né? Então isso foi muito importante na minha vida, sabe? De amar cada vez mais o Linense. Depois veio o Adauri, né, como presidente, montou um excelente time em 2006, que acabou subindo realmente. Foi quando a partir do final de setembro de 2006, através do grupo de apoio, né, encabeçado pelo seu Mauro Beato, do qual eu participei, nós assumimos o clube e lá estamos até hoje, né, tocando o Clube Atlético Linense e levando o Linense. Né, nós entramos com o Linense na Bezinha e devemos sair agora entregando o Linense na Série 1. Doutor, me diga, mata uma curiosidade, como que fica, nós que somos da imprensa, né, também temos que deixar um pouco a família de lado para poder fazer esse trabalho, para levar aí a transmissão dos jogos a vocês que estão nos ouvindo. Então, e os diretores não ficam atrás, principalmente diretores atuantes, como é o seu caso, que nós viajamos muito e encontramos muito o Rogério Amaral nos estádios por aí afora. E a família, dá para associar, a família fica na paz com isso? Não, dá sim. A minha esposa gosta muito do Linense, né? Ela assiste, não perde um jogo do Linense. Está sempre junto, né? A gente percebe. Os meus cunhados são torcedores fanáticos do Linense também. Onde o Linense vai, se eles puderem estar, eles estão também, né? Então isso foi fácil de arrumar em casa e nada disso atrapalhou a minha vida familiar, não. Pode ter algum dia atrapalhado um pouco minha vida profissional? Pode sim, mas nada mais prazeroso do que ver o Linense bem, né? Tá junto aí dia a dia para levar o Linense onde ele merece. Nesse período todo que o doutor vem nos lembrando, passando, o que teve aí de mais marcante, assim, algumas histórias legais, como você contou, mas algo que possa ter emocionado um pouco mais, que pode ter sido de maior responsabilidade, que você sentiu, poxa, eu fui a peça para que isso acontecesse, alguma coisa nesse sentido? Me marcou bastante mesmo a trajetória do Linense de 2006 para cá, mas eu não me esqueço mesmo, e não poderia esquecer jamais, a companhia do Américo Tabian Júnior e do Dr. Edgar Bergamaschi, que você não poderia esquecer jamais, sabendo da doação deles para o Clube Atlético Linense. Eu já vi o Tabian enfiar a mão no bolso, o Dr. Edgar Bergamaschi enfiar a mão no bolso também, porque para todos os jogadores irem embora, o Dr. Edgar Bergamaschi Júnior fez um empréstimo no banco para dar um dinheiro para cada um dos atletas irem embora e ele assumiu esse débito. Então, essas coisas marcam muito a gente, sabe? Marcam demais a gente. Mas a trajetória mais marcante realmente foi o acesso para a Série 1. Quando isso não tem a dúvida, aquele jogo em Santa Bárbara foi marcante, né? Não só a viagem da delegação daqui para Santa Bárbara, como a volta da delegação de Santa Bárbara para Lins, né? Quando nós encontramos aqui a cidade em festa e nós pudemos comemorar juntos. Isso aí marcou, a gente nunca mais vai esquecer. Então, Rogério, por várias situações, né, várias situações de jogos, aí de viagem, a gente sabe, o doutor também viajou antes, como o Valdir faz também, viaja, fica junto com o pessoal lá, de um dia para o outro e tal. Um fato engraçado aí, de alguma concentração, alguma coisa aí, aqui pode tudo, viu, Rogério? Pode contar o que quiser. Eu não sei se pelo fato de eu ser uma pessoa um pouco séria, entendeu? O pessoal fica meio... Os atletas e mesmo os funcionários do clube, eles não se abrem muito comigo, entendeu? Eu sou um pouco sério, né?
A única pessoa que eu tenho uma abertura maior é com o Valdir Lins, né? Que eu acho que é uma figura espetacular, um cidadão assim, de uma presença marcante no Clube Atlético Linense também. E vou confessar para vocês, estava conversando com o presidente Rogério Câmara, de 2006 para cá tem quem tem montado os times, o elenco do Clube Atlético Linense, tanto na série A3, na série A2, na série A1, chama-se Valdir Lins. E confesso também para você, outro dia está comentando com o presidente Rogério Câmara, nós autorizamos ele contratar um meio atacante e dando para ele X valor. Certo. Até X valor você pode contratar. Ele contratou o jogador por X valor menos Y. Entendeu? Economizando dinheiro para o clube. Então, o Valdir é uma pessoa espetacular, grande entendedor do futebol, com um relacionamento enorme por todo o Brasil. Então, eu gostaria de deixar registrado esse fato. O Linense está onde está hoje, se deve muito a Valdir Lins também. Bacana.